competitividade, e hoje ele veio a convite, né, para participar aqui do nosso encontro Ciência, Tecnologia e Sociedade, compartilhando com os nossos ouvintes o seu tema de pesquisa, que é a influência do uso da inteligência artificial generativa no engajamento de trabalhadores. Flávio, gostaria de agradecer muito a sua presença e deixar a palavra com você. Muito obrigado, Elaine. Muito obrigado, Thaís, também, né? Eu que agradeço aqui pela oportunidade aqui de estar falando um pouco sobre o meu projeto, né? Através do ecossistema Anima. Eu vou aqui compartilhar aqui a tela para poder facilitar a apresentação da minha pesquisa. Só um momento. Eu só gostaria de pedir para saber se está ok, se está aparecendo a apresentação em tela cheia, para poder dar prosseguimento na apresentação. Já aparece a tela, mas ainda não está em tela cheia, Flávio. Não está em tela cheia, não, né? Deixa eu subir isso aqui novamente. Eu só compartilhar novamente que não foi. Deve ser alguma oscilação da internet. Estamos num momento aqui de chuva, mas acho que agora vai dar certo. Pronto. É isso. Só peço novamente que confirme se apareceu a tela cheia para poder dar continuidade à apresentação aí. Agora foi. Tela cheia, perfeito. Obrigada. Eu que agradeço aí pelo apoio. Bom, como já foi apresentado, meu nome é Flávio, né? E o título do meu projeto é a influência do uso de tecnologia de inteligência artificial generativa no engajamento de trabalhadores. E praticamente essa pesquisa ela busca verificar se realmente, acho que deu uma queda, ou está normal aí? Tá normal. Para mim caiu aqui. Pronto. Ah, ok. Bom, como eu estava falando, né, esse projeto basicamente é verificar, né, se com o uso desse tipo de tecnologia, inteligência artificial generativa, se isso afetou ou não o engajamento de trabalhadores, né? E sempre gosto de mostrar mais ou menos o cronograma de apresentação do que será falar, né, para poder o pessoal ter uma noção mais ou menos do que vai ser situado ali no decorrer da apresentação, porque às vezes o pessoal quer mais aquela parte final, mais a parte do meio assim, aí tem uma noção mais ou menos geral do que será dito por aqui, né. Irei iniciar falando um pouco da introdução, que é a contextualização, os objetivos, né, tanto o geral quanto os específicos, né, a justificativa e depois o referencial teórico, né, que é falar um pouco sobre a adoção e o uso de tecnologia, né, de Venkatesh, e o engajamento do trabalho de Schauffele. Sendo que para isso a tecnologia adotada, né, antes de mencionar esses dois modelos, né, essas duas bases teóricas, eu ia falar um pouco sobre a tecnologia que orientou a minha pesquisa, que é a inteligência artificial generativa, né? Após isso, irei falar sobre a metodologia da minha pesquisa, né, que é a tipologia da pesquisa, coleta de dados e análise de dados, e por fim, irei falar algumas evidências preliminares, né? Eu falo evidências preliminares por quê? Porque eu estou no momento agora de análise e discussão dos resultados, né? Então, eu não posso vir aqui trazer um resultado assim concreto, sendo que ainda não concluí o projeto, né? Mas só que no decorrer das análises, das entrevistas, das análises de dados, eu busquei ver assim já um direcionamento do que poderia ocorrer de resultados futuros, né? Bom, falarei aqui um pouco brevemente sobre a contextualização da inteligência artificial, né, generativa. E a inteligência artificial, ela tem evoluído, né, a gente pode ver rapidamente, e isso influenciado significativamente a maneira como as organizações operam, né? E a inteligência artificial generativa, ela é uma subcategoria da inteligência artificial, né?
e ela vem se mostrando bastante relevante em diversas áreas, né? Segundo dados da Global Risk Survey, da PwC, 60% das organizações elas veem a IAG como uma oportunidade de negócio, sendo que isso aumenta para 67% aqui no Brasil. E a gente vê que isso vem se refletindo em alto interesse e investimento nesse tipo de tecnologia. Já dados da McKinsey Global Institute, ela analisou recentemente dados econômicos das Nações Unidas, também como o Banco Mundial e do Fórum Econômico Mundial, e relatou que até 2030 a inteligência artificial terá um potencial de adicionar 16% ao PIB global, né? Que é aproximadamente aí cerca de 13 trilhões de dólares, né? A economia global. E porque assim, a inteligência artificial assim, ela tem ganhado destaque ultimamente, né? A gente pode verificar tipo assim, que um dos benefícios dela é a automação de tarefa, aumento da produtividade, né? Tomada de decisões que ela tem também, né? Tem alguns artigos que a gente vai lendo sobre inteligência artificial. Isso, tem aqueles que são bem mais interessantes, né? Que, por exemplo, um artigo de Agnes, além desses benefícios, né, em particular, ela tem mostrado eficaz na redução de carga horária dos trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores tenham reduzido a carga de trabalho, né, de forma, assim, podemos dizer assim, manual, sendo que ficou com mais tempo para poder se dedicar mais à parte estratégica e de planejamento. Sendo que nem tudo são flores, né? A inteligência artificial também não poderia ficar de fora, né? Aí tem os desafios da utilização da inteligência artificial, né? Esses desafios estão relacionados à privacidade, à segurança dos dados, à transparência nos processos algoritmos e efeitos desumanizadores, né? Eu falo esses efeitos desumanizadores que um dos artigos de Tang, 2023, ela mostrou que interações, né, frequentes dos trabalhadores com o sistema de inteligência artificial pode aumentar a sensação de solidão aos funcionários, porque não tem interação social, né? E isso afeta negativamente o bem-estar dos trabalhadores, né? E um dos resultados que tinha ocorrido nesse trabalho de Tang é que houve um aumento tanto de consumo de álcool como também a insônia, né? Não conseguiram assim relaxar após um dia todo de trabalho com esse tipo de tecnologia. Bom, o objetivo geral da minha pesquisa é explorar a influência do uso de tecnologia de inteligência artificial generativa no engajamento dos trabalhadores, sendo que para atingir esses objetivos, esse objetivo geral, na verdade, há necessidade de atingir os objetivos específicos, que são caracterizar o uso da inteligência artificial generativa pelos participantes, descrever o engajamento de trabalhadores com o trabalho e comparar o engajamento no trabalho de acordo com o uso da tecnologia de IAG. Né? Aqui são algumas justificativas, né, para essa pesquisa, né, que tem como contribuições tanto acadêmica e prática. Na acadêmica, por ser um estudo emergente e crescente na importância da literatura. Né? Esse estudo é um estudo novo. Eu tenho pesquisado para poder verificar se tem algum estudo assim que seja assim meio que similar ou então igual, para poder até ter um embasamento, né, para poder seguir. Só que tipo, até o momento que eu estava pesquisando para poder fazer esse projeto, eu não consegui obter essa relação de engajamento com inteligência artificial generativa, né? E com isso, tem uma compreensão mais aprofundada, né, das percepções, experiências e comportamento dos trabalhadores que utilizam esse tipo de tecnologia em suas atividades profissionais. Com isso, fornecer novos insights sobre as interações entre as tecnologias de IAG e engajamento no trabalho. Né? Já na contribuição prática, verificar se realmente há esse aumento ou não de engajamento de trabalhadores, né, no seu ambiente de trabalho, né, e para tipo assim, permitir uma melhor compreensão tanto dos seus benefícios quanto também dos seus desafios, né, da utilização da IAG, para que com isso os gestores, né, não só os gestores, mas os próprios trabalhadores, né, que queiram adotar esse tipo de tecnologia nos seus trabalhos, né, com base nisso eles podem ter, tipo assim, com essas informações, ponderar se tipo os benefícios são melhores são maiores do que os desafios, para poder adotar isso no seu ambiente de trabalho. A base teórica utilizada foi a adoção e aceitação de tecnologia, Vencatest 2003, e engajamento no trabalho, Schauffler, né? Só que antes de eu falar um pouco
sobre esses autores, eu quero aqui falar o tipo de tecnologia, né, adotado para poder verificar se há realmente esse engajamento ou não, que é a inteligência artificial generativa. Inteligência é essa que é uma tecnologia que cria conteúdo original, como textos, imagens, vídeos, áudios e códigos, em resposta aos prompts dos usuários, né? E ele utiliza modelos de Deep Learning, que é aprendizado profundo, né? E modelo de rede neural inspirado no cérebro humano. Basicamente, essa pesquisa, ela aplicação, a gente eu busquei praticamente ter um corte, né? Tipo assim, buscar a parte de inteligência artificial generativa com aplicação em texto e códigos, devido ao público que eu adotei para poder utilizar como a minha amostra. E uma das mais conhecidas hoje em dia, a gente pode verificar que é o ChatGPT, o Gemini, né? O Gemini, como alguns falam, né? O Copilot, o Copilot, né, como algumas pessoas falam, né, é que eu busquei trazer também outros aplicativos, que é o DALL-E Midjourney, né, que isso aqui já é mais voltado à imagem, mas não é com base nisso que a gente adotou para poder essa pesquisa, e sim textos e códigos, e esse Jasper ele é mais voltado específico para a área de marketing. A base, uma das bases, né, teórica, como eu já mencionei, vem com a teste, né, e o modelo utilizado é o TAUT, né, modelo que ela tem como seus principais construtos, né, a expectativa de desempenho, a expectativa de esforço, influência social e condições facilitadoras. Além desses principais construtos, também tem os seus moderadores, que são gênero, idade, experiência e voluntariedade de uso. Só um momento, desculpa. E, e esse modelo ele é derivado de outros 8 modelos de teoria da aceitação de tecnologia, que vai desde teoria da ação racional até a teoria social cognitiva, né? E assim, eu adotei esse tipo de modelo assim, porque ele tem uma vasta aplicação, né, em pesquisas acadêmicas e globalmente assim é bastante relevante na literatura, né? E também quando esse modelo ele pôde explicar que até 70% da variância de interseção de comportamento e 48% do comportamento de uso, enquanto os seus modelos anteriores, isso era mais ou menos entre 17% e a 53%, né? Validando ainda mais assim, tipo assim, que é bem, tem uma variação maior do que que os modelos anteriores. Outro modelo, outra base, base teórica que eu utilizei para pesquisa foi o de Schaufler 2006, né? Modelo esse, que é a estrutura teórica que descreve o engajamento no trabalho como um estado psicológico positivo caracterizado por 3 dimensões principais. E essas dimensões são, perdão, vigor, dedicação e absorção, né? Vigor refere-se aos altos níveis de energia e disposição para investir em esforços nas atividades, né? Mesmo diante das dificuldades. Já a dedicação, ele envolve uma forte identificação com o trabalho, manifestada em sentimentos de entusiasmo, inspiração e orgulho. Já em relacionado à absorção, diz respeito ao estado de completa concentração e imersão nas atividades, de modo que o funcionário perde a noção de tempo durante o trabalho. Agora, como falei um pouco já dos autores, né, da base teórica utilizando, né, falar um pouco agora sobre a metodologia adotada nessa pesquisa, né? Metodologia, né, falar um pouco sobre a tipologia da pesquisa, coleta de dados e análise de dados, né? A tipologia da pesquisa, né? A natureza que foi adotada nessa pesquisa foi qualitativa, mas por que qualitativa? Porque como é uma temática nova, como é um estudo novo assim, ela é boa para ter essas percepções mais aprofundadas, em explorar em profundidade mesmo, né? As percepções e as nuances dos entrevistados quanto a essa temática. Né? Já quanto ao objetivo, o estudo, né, nesse caso, foi o exploratório, né, que já é fundamentada já pela sua natureza emergente, né, por ser algo novo assim, inovador em relação a esse tema e questão. Já a estratégia de investigação adotada, né, é a pesquisa qualitativa básica,
que, de acordo com o Merriam-Tisdale, né, 2016, é definida como uma investigação que busca compreender como as pessoas interpretam suas experiências. E esse tipo de pesquisa, ela envolve a coleta de dados detalhados e ricos em um ambiente natural a partir das perspectivas dos pesquisados, né, no caso dos participantes. Já o horizonte temporal é o transversal, é aquele que permite a coleta de dados focada em um único momento, né? E não o longitudinal, né? Que é em vários momentos, podemos dizer assim, ou em dois ou três momentos. Né? Isso já serve já até mesmo para os próximos, assim, para os pesquisadores, né? Para quem está iniciando as pesquisas, dependendo, já pode utilizar, por exemplo, esse estudo já como forma mesmo de pesquisas futuras, para poder observar isso, né? Fazer um trabalho que verifique essa parte, né, longitudinal, né? Faça uma pesquisa no momento, antes da utilização da tecnologia, né? E no decorrer do tempo fazendo várias análises até o momento que foi adotado esse tipo de tecnologia para poder verificar, né, se realmente houve ou não esse engajamento. É uma pesquisa que pode ser interessante aí para pesquisas futuras aí dos novos estudantes aí que pretendem, né, fazer pesquisa aí para mestrado ou doutorado. Já referente à coleta de dados, né, os participantes da minha amostra foram trabalhadores que trabalham na área de TI. Aí, por que eu busquei esse pessoal, né, esses trabalhadores de TI? Porque a probabilidade desse pessoal utilizar esse tipo de tecnologia é bem maior do que outro público. Porque geralmente eles estão mexendo, eles geralmente estão constantemente atualizados com as novas tecnologias, né? Por isso que eu meio que foquei nesse público, porque era quase certeza que eles utilizariam, né, ou utilizam esse tipo de tecnologia em seus ambientes de trabalho, né? A amostragem foi por não probabilística e por conveniência e bola de neve, porque eu fiz essa amostragem na instituição onde eu trabalho, conveniência, né, facilidade de ter contato com o pessoal para poder fazer esse estudo, e a bola de neve porque nas entrevistas, quando eu ia fazer a entrevista, eu solicitava, após a entrevista, eu solicitava ao pesquisado que me desse o contato, ou então de uma pessoa que tivesse o mesmo perfil que a minha pesquisa assim queria, para poder coletar o máximo possível de dados para poder embasar a minha pesquisa, né? Já a técnica de coleta de dados foi uma entrevista semi-estruturada, né? Essa entrevista semi-estruturada, né, com perguntas abertas, que é para poder captar o máximo as percepções dos pesquisados. E a validação do instrumento foi através de um pré-teste, né? Eu fiz um pré-teste antes, com um roteiro de entrevista, para que como o público, né, esse público do pessoal do TI, onde na instituição do trabalho sobre, eles são geralmente sempre bastante ocupados assim, eu não queria com um roteiro de entrevista fazer a pesquisa e é só não, eu não estou entendendo, e tipo assim, não obter o máximo dos dados que eu queria com aquele roteiro. Então fiz um pré-teste, né, com a servidora com um perfil, né, do que eu queria. Graças a Deus, assim, o que houve de modificação foi praticamente só reorganização das perguntas, né, porque é como as perguntas fosse a pessoa voltasse ao tempo, no momento que não utilizava esse tipo de tecnologia, e depois colocamos umas perguntas no meio ali, depois coloquei as perguntas posteriormente, que no caso foram atuais, né? Tipo assim, e hoje em dia, como é que está o seu engajamento com a adoção desse tipo de tecnologia? É meio que remeter ao passado e depois, no presente agora, para poder ter essa noção e comparação do que realmente ocorreu, né? Se realmente houve esse engajamento ou não. O contato com os participantes foi através de e-mail, redes sociais e abordagem direta, né, no local de trabalho aqui, no caso, eu consegui ainda obter duas pessoas, e os demais foi através de redes sociais, entrando em contato e através dos contatos que o pessoal me passava após a entrevista, né? A documentação dos dados foi por meio de gravador de áudio, né? Essa parte aqui bem importante. Quando eu ia fazer a entrevista, basicamente eu fazia perdão, eu fazia a entrevista com um computador e dois celulares. Eu falei assim, mas para que isso tudo?
computador era ligado no Wi-Fi e um dos telefones eu deixava a entrevista em dados móveis. E o outro celular eu colocava para fazer a gravação. Isso por quê? Porque se tivesse alguma oscilação de internet, eu não perdia totalmente a entrevista, né? Se eu perdesse a oscilação de internet no Wi-Fi, eu continuava pelo celular, dados móveis. E assim vice-versa. Porque para poder... Porque assim, eu tive esse cuidado porque já é difícil fazer entrevista, né? Não é como a gente fazer o qualitativo, a pessoa faz qualitativo que manda só um documento lá, você responde ali 5 minutos, não, né? O qualitativo você já tem que já ver de modo geral, tentar obter o máximo de informação do pesquisador para poder realizar sua pesquisa, né? E eu não queria perder, tipo assim, esse time, esse momento com o entrevistado, podendo assim, não, hoje não está dando não porque a internet está ruim, então vou marcar para outro momento. Sendo que esse outro momento não poderia nem ocorrer, porque devido o pessoal ser bastante ocupado, né? E como essas entrevistas, assim, geralmente é em torno de 20 a 25 minutos, vez ou outra tem gente que não tem esse tempo, assim, disponibilidade para poder fazer esse tipo de entrevista. Por isso que eu tive esse cuidado nessa parte, né? Já em relação ao tempo de consentimento livre, esclarecido e tempo de confidencialidade, toda vez que eu ia fazer a entrevista com os pesquisados, eu tenho cuidado de mostrar, né, esses termos, informar, né, que era de forma voluntária, que podia desistir a qualquer momento da entrevista, que os dados que eram fornecidos por eles, de, assim, não iam ser, na verdade, iam ser assim apenas para fins acadêmicos, e qualquer tipo de identificação que viesse a ocorrer, né, tanto por nome de instituição, assim, que pudesse identificar eles, seria substituído por nomes fictícios para poder resguardar a identidade do pesquisado. E para finalizar a coleta de dados, foi através da técnica de saturação teórica, né? Técnica é essa que a gente vai fazendo entrevista até chegar um momento que as respostas elas começam a serem as mesmas, né? Ou seja, assim, quanto mais você vai entrevistar, chega um momento que as respostas começam a ser as mesmas que os outros pesquisados. Até o momento que você, se você for entrevistar outra pessoa, talvez não agregue mais informações à sua pesquisa, porque chegou num nível de saturação tão alta que informações a mais não, assim, informações ou entrevistas a mais não vão necessariamente informações que você possa aproveitar na sua pesquisa. Em relação à análise de dados, né, a técnica adotada foi a análise de conteúdo, né, de Bardan, né, que basicamente essas três, como fosse três partes, né, a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. E essa parte de análise de dados, né, eu tive ajuda, né, desses dois softwares, né, o Transcriptor e o Atlas TI. O Transcriptor para poder fazer as transcrições das entrevistas. É um software assim que me ajudou bastante, porque tem a opção de como fosse tipo um karaokê, né, que você vai verificando lá, escutando, né, a fala e vai passando lá, tipo, como fosse um marca-texto, né, para poder ver se realmente aquilo que foi dito está realmente transcrito ali, né, se não confundir com outro tipo de palavra. E o Atlas TI para poder fazer as codificações, né, das entrevistas, assim, agiliza bem muito esses softwares nessa parte de análise de dados, né, sendo que o Atlas TI, ele é mais voltado à pesquisa qualitativa, né, ele é especialista nessa parte, codificação de dados, né, a pesquisa qualitativa. E uma parte importante que eu posso assim aqui informar é que tem um pouco mais de tempo nessa pré-análise e exploração do material, né? Na pré-análise, que é a organização e preparação dos dados para análise e analisar detalhadamente todos os dados coletados, como transcrições, entrevistas, notas de campos e documentos relevantes. Isso eu falo por quê? Porque o ideal é que você, pronto, nas entrevistas, quando você faz, às vezes o pessoal sai um pouco do foco, né? E essas outras informações não são relevantes para a sua pesquisa. Se você levar isso para a codificação, chegar na codificação, você vai perder muito tempo codificando algo que não vai ser necessariamente utilizado na sua pesquisa. Então, é ideal que já faça como fosse a pré-análise, a exploração do material ali de forma já eliminando essas partes
né, que não vão servir de nada para a sua pesquisa, para que você não tenha tanto trabalho na codificação na parte posteriormente e análise dessas informações. Bom, aqui eu busquei trazer esse quadro aqui para poder explicar mais ou menos como é que foi feito para atingir tanto os objetivos específicos quanto o geral, né? Basicamente, eu já falei aqui do objetivo geral anteriormente, também assim como o específico, né? E como é que se vai atingindo cada, podemos dizer assim, objetivo desse, né? Para se atingir esse objetivo, caracterizar o uso da IAG pelos participantes, por exemplo, a necessidade que se tem essas categorizações já definidas, né? Expectativa de desempenho, expectativa de esforço, efeito social, condições facilitadoras, experiência e voluntariedade de uso, né? Isso aqui é de acordo com o VK-Teste, né? Sendo que para poder preencher essa parte aqui, dessas categorias aqui, a necessidade de obter as informações de acordo com as questões. Eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar essa parte aqui do meio, que é menorzinha, que é basicamente o seguinte: as análises das questões 10, 11 e 12, elas, basicamente, as respostas dela é de acordo com a 10, por exemplo, a vigor, a 12, a 11, a dedicação e a 12, a absorção. Então, essas questões 10, 11 e 12, com base nessa resposta delas, eu vou ter códigos para vigor, dedicação e absorção. E com isso, eu poder descrever a dos trabalhadores com o trabalho. Isso eu farei para os demais, né? Fazendo os objetivos específicos, já tem já o objetivo muito geral. No próximo slide aqui, nessa figura, acho que explica um pouco melhor essa parte que eu quis demonstrar, né, no quadro anterior. Que é basicamente aqui tem a categoria, vamos dizer assim, categoria mãe, que é dividido, né, nos seus objetivos específicos, caracterização do uso, engajamento e a comparação, né, que é o antes e o depois. Então, quando eu vou para a influência, que eu vou para a categorização da IAG, né, aí aqui tem expectativa de desempenho, todos aqueles construtos e também os moderadores. Na expectativa de banho aqui vai ter os códigos de desempenho, assim como também em vigor, dedicação e absorção antes, como também depois. Para quê? Para que com essas codificações, né, relacionado a vigor, dedicação e absorção antes da utilização da tecnologia, possa ser comparado com depois do uso da tecnologia. Porque aí com o antes e o depois, aí pode fazer uma comparação e verificar se realmente houve essa mudança ou não, se permaneceu a mesma coisa. Né? E as evidências preliminares que eu posso aqui trazer, como eu falei, né, não concluí ainda essa minha pesquisa, né? Estou nessa parte de análise de dados, né, e análise de discussão e tal. Mas o que eu pude observar, né, assim, está direcionando para que o engajamento permaneceu estável ou apresentou leves variações, né? Outro aspecto também que chamou a atenção que nas análises foi o melhor desempenho, que os pesquisados relataram que realmente houve um grande desempenho, né? Tanto de produtividade quanto de ganho de tempo. E esse tempo que eles tiveram, assim, se dedicaram mais à parte de planejamento, né, de outras atividades. Como também outro aspecto relacionado à ausência de diretrizes institucionais, né? Na instituição não tem uma diretriz assim formalizada, não tem um regulamento relacionado a isso. Isso ocorre que cada trabalhador ele adota o tipo de tecnologia da forma que ele acha melhor no seu trabalho, né? Sendo que aí não tem apoio, tanto de suporte, como também de treinamento para esse tipo de tecnologia, tanto que alguns dos pesquisados relataram que eles tiveram que aprender ou assistindo o vídeo ou então comprando um livro para poder melhorar o uso desse tipo de tecnologia, tendo em vista que geralmente essa tecnologia, às vezes, dependendo do prompt de comando que você utilizar, as respostas não serão aquelas que você quer, então você tem que saber utilizar esse tipo de tecnologia, porque senão, às vezes, você pode achar que está obtendo ganhos, né, na produtividade de demanda, sendo que você vai estar, na verdade, assim, atrasando, assim, errando algumas demandas, podemos dizer. Né? E com isso, eu finalizo a minha apresentação. Né? Mais uma vez agradeço o, o convite em participar, né? E explicar um pouco desta minha pesquisa que possa contribuir com estudantes, né?
que queiram, que estão iniciando aí em suas pesquisas, né? Muito obrigada, Flávio. Mais uma vez, gostaria de lhe agradecer, né, o aceite e estar aqui conosco hoje, compartilhando um pouquinho da pesquisa que você está desenvolvendo lá no mestrado da UNP. Aproveitando, eu queria fazer duas perguntas para você. É, Na sua percepção, como que você vê que o mestrado impactou na sua trajetória profissional, né? Até porque o mestrado que você faz hoje, né? O mestrado em administração, modalidade profissional, né? Então, ele visa já essa questão profissional mesmo, né? E a segunda pergunta como que consegues perceber que a tua pesquisa impacta de alguma forma na sociedade, né? Como ela sai, né, de dentro da universidade e vai para a sociedade como um todo, né? Como um benefício para a sociedade. Como você enxerga isso? Bom, respondendo a primeira, né, que o que afetou na minha carreira profissional, eu acho que, tipo assim, ampliou significativamente a minha visão, assim, em relação à crítica e analítica, né? Essa parte de pesquisa, algo novo para mim. Eu já tinha interesse em fazer mestrado há um tempo, sendo que eu não tive tempo, né? Tive a oportunidade de fazer, e isso vem abrindo o horizonte, assim, principalmente com essa pesquisa que eu vou fazendo sobre inteligência artificial no trabalho, ajudou bastante, porque, por exemplo, hoje em dia eu utilizo muito esse tipo de tecnologia no meu trabalho para poder ganhar tempo, né? E também aumentar a produtividade. E como um dos artigos mencionou, como a gente às vezes perde muito tempo nessa parte manual, né, fazendo assim, tipo documento, por exemplo, assim, oficiais assim, a gente às vezes não tem tempo para poder se planejar para outras demandas assim, que são fatores assim mais relevantes no nosso trabalho. Com esse tipo de tecnologia, então isso melhorou bastante. É isso que eu acho que eu vejo assim que ajudou bastante, não só para mim, né, como também assim para alguns colegas também que tipo depois que eu conheci esse tipo de tecnologia e que também eu comecei a espalhar, né, esse tipo de tecnologia ao pessoal para poder facilitar o trabalho não só meu, mas também assim dos colegas, né. Já em relação a essa segunda parte que da pergunta, que é relacionado se isso impacta, como isso pode impactar, né, tanto na sociedade também, né, eu acho que na minha própria apresentação, na parte de justificativa, né, ela já tem as contribuições, tanto acadêmica como também a parte prática. Eu vejo que, tipo assim, de forma acadêmica, assim, pode ser utilizada para próximos pesquisadores, utilizar esse tipo mesmo de estudo, assim, como forma de base, para poder utilizar em ou outra metodologia, outro público, né? E como na parte prática, a gente pode ver também que, tipo assim, tanto o gestor como o próprio trabalhador, né? Ele pode, tipo, ali ponderar, tipo assim, quais são os benefícios da utilização desse tipo de tecnologia e quais são os benefícios. Fazer uma ponderação aqui. Não, acho que, assim, é mais benefício do que, assim, desafio na utilização desse tipo de tecnologia para adotar no ambiente de trabalho, seja assim, os gestores, né, no ambiente de trabalho, assim, de suas organizações, de suas instituições, ou então até mesmo para os trabalhadores aqui que são autônomos, né, que são individuais, assim, seja lá advogados, contadores, assim, que utilizam, que trabalham de forma, assim, individual, né, se em empresas, né, ou instituições públicas. Flávio, eu queria te parabenizar. Realmente a inteligência artificial ela veio para ficar, né, e fazer a diferença no mercado de trabalho, inclusive. Então, a tua pesquisa ela traz esse olhar, né, de uma forma bem significativa e como que esse trabalhador acaba sendo beneficiado pelo uso da IA generativa, utilizando um prompt adequado, né? E conseguindo, dessa forma, reduzir uma carga de trabalho e poder dar atenção para questões estratégicas, como você bem disse na sua fala, que são de grande valor. O pesquisador, ele tem aquela constante, né, o afã por trazer respostas, né?
E aqui nós temos como ouvintes muitos estudantes da graduação ainda, que se espelham em pesquisadores mais experientes do nosso estrito senso. Então, eu queria agradecer por compartilhar a sua atividade de pesquisa do mestrado da UNP com os nossos estudantes e, quem sabe, trazer, né, influência para que alguns sigam com atividades de pesquisa no nosso ecossistema. Começam, é claro, com a iniciação científica, mas quem sabe lá na frente buscar a realização de pesquisa em programas de estrito senso que nós temos no nosso ecossistema, mestrado e depois o doutorado. E essa é a minha pergunta para você. Você tem intenção de dar sequência, seguir o seu estudo depois da defesa de mestrado? É algo que você entende que vai te trazer um benefício na sua carreira ou pararia pelo mestrado? Não, não. Inclusive, eu estava relatando até isso com o meu orientador, né, que eu queria já emendar, já no doutorado, né, teve um processo de seleção que são várias etapas, né? Foi uma agora em março, outra em abril e outra em julho. São 4 etapas, né? Foi agora em março, a outra abril, outra em julho, parece, né? Sendo que eu estava querendo, já venho já desde o final do ano passado adiantando o máximo que eu posso, né? Inclusive tirei várias as férias que eu estava atrasado por dia para poder ver se eu conseguia finalizar isso para poder entrar na seleção de doutorado agora de março, né? Infelizmente, realmente não deu tempo, né? Mas assim que eu finalizar, já ver se tiver oportunidade de vaga, né? E eu vou me candidatar para poder fazer a seleção doutorado assim que terminar o mestrado, para poder dar prosseguimento. É algo que, tipo assim, como eu falei, né? Abriu assim, muita. É, e de preferência nessa área, né? Porque o que eu tive de trabalho para poder fazer essa pesquisa dessa parte de inteligência artificial e algo que é novo assim, né? Não é brincadeira, né? Mas como já iniciei, então por que não abranger essa parte já em outra no doutorado, né? Que é, querendo ou não, a gente tem um tempo a mais, né? O mestrado são 2 anos, é muito rápido. Quando você pensa que não, já passou já. Sendo que do doutorado, assim, a gente tem um tempo a mais para poder se dedicar mesmo, assim, na pesquisa, para poder obter, assim, o máximo assim, de proveito na pesquisa da gente, né? Perfeito. Então, é o aprimoramento contínuo, né? Então, vai Sim. dar sequência ali no doutorado, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Parabéns, Flávio, obrigada mais uma vez. Obrigada, Thaís, e para os nossos ouvintes que assistiram aqui o Flávio hoje, né, no dia da estreia. Nós temos certificados, o link para o formulário está na descrição do nosso vídeo e ele vai estar disponibilizado a partir agora do término da palestra do Flávio e permanece até o final do dia de hoje. Agradecemos a todos os ouvintes que nos acompanharam e nos vemos no nosso próximo encontro, na última quinta-feira útil do mês de abril. Obrigada a todos.